Olá, no Papo com o Editor desta semana, a convidada é a deputada estadual em São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL. Comigo, Matheus de Souza. Muito obrigado, Matheus. Muito bem-vinda, deputada, e muito obrigada pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. Eu que agradeço esse espaço precioso e fico à sua disposição para esse diálogo. Deputada, a senhora... todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Deputada, a senhora é jurista, como jurista, professora, como é que a senhora avaliou a decisão ontem do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, de prender aí o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias? Não quero eu fazer defesa de ninguém, né? Eu sei que isso é um tanto quanto polêmico, mas o direito ao silêncio, sobretudo em quem está sofrendo algum tipo de imputação, ele é uma garantia constitucional, né? Então, o debate seria, pode-se prender por supostamente mentir quem está sendo acusado? Se nós formos olhar tecnicamente, a resposta é não. Então, não seria o caminho técnico mais adequado. Sob a perspectiva política, eu estou avaliando várias análises, né? E muitos entendem, inclusive, que nem politicamente foi interessante, que, de certa forma, desmereceu a qualidade da CPI, mas essa é uma avaliação que só os senadores podem fazer. Eu entendo que o ideal seria pegar essa parte mais, vamos dizer assim, mais potencialmente criminosa, né, do que foi levantado na CPI, mandar para o Ministério Público Federal e fazer uma investigação técnica. A CPI, ela começou muito perdida, sabe? Levando questões de medicamentos, de vacinas, mas não no sentido de supostos desvios, mas de pontos de vista, que diante de uma doença nova, são aceitáveis. Então, não era tema para a CPI. A CPI começou muito mal, chegou num assunto que era, sim, tema de CPI, né? Eventual fraude, eventuais desvios, mas não conseguiram entrar num rumo de investigação propriamente, né? Muito carnaval, muita bobajada. Então, é melhor pegar esse material, mandar para o Ministério Público Federal para ter uma apuração técnica. Deputada, e como a senhora avalia os embates diários entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo, a mais alta corte do país? Esses ataques, sob o argumento de defesa pelo voto impresso, podem crescer até que ponto? O presidente, com frequência, erra no tom. Eu venho dizendo isso desde o princípio do governo dele. Aliás, disse isso diretamente a ele durante a campanha. Ele erra no tom. Ele cai na armadilha de usar o tom que agrada aqueles seguidores mais ferrenhos, né? Usar um tom de redes sociais, sendo que ele não é um youtuber, né? Ele não é apenas um ativista, ele é o presidente da República. Então, ele erra no tom, porém, com grande frequência, ele acerta no mérito. Então, o fato dele defender maior transparência, maior segurança para as eleições, eu entendo que é um acerto, mas ele não pode fazer essa defesa com ameaças, com ironias, com brincadeiras, porque o cargo dele não é para brincadeira, né? O cargo dele é sério. E o tema é muito sério. Eu sempre defendi o voto impresso, muito antes de pensar em votar em Bolsonaro. Então, eu sempre defendi o voto impresso, por mais seguro que seja um sistema, né? Todos sabem que todo sistema é suscetível a fraudes. Acho muito curioso que muitos políticos que, em 2014, levantaram essa bandeira do voto impresso, agora estejam se unindo, inclusive a ministros do Supremo, para falar contra, né? Muito curiosa essa mudança, e não me parece adequado que ministros do Supremo saiam da posição de julgadores e entrem na posição de políticos, né? Eles têm que decidir quando as causas chegam lá, não antes. Deputada, a senhora falou alguma coisa das ameaças que o presidente Bolsonaro fala. Ele fala e repetiu ontem, inclusive, que a democracia está ameaçada, nessa linha aí que a senhora está dizendo, por alguns de toga.
A democracia está ameaçada por alguns de toga, como diz o presidente Bolsonaro, ou por alguns de gravata, como ele, por exemplo? Eu acho que a democracia no Brasil não está ameaçada. Eu entendo que nós temos, sim, instituições fortes, que esses embates, em certa medida, até demonstram que nós temos aí a tal divisão dos poderes, né, que um está fiscalizando o outro, talvez até num tom superior ao que deveria. E há momentos em que o presidente exorbita, e não são poucos, em especial nas falas, porém, há também momentos em que o Supremo exorbita, e tem sido muitos, principalmente nos atos, né, como inquéritos sem nenhuma sustentação jurídica, prisões questionáveis, cerceamento à liberdade de manifestação. Então, eu entendo que nós estamos com a democracia segura e eu posso pedir, né, peço como cidadã, não como deputada, porque deputada eu estou, né, eu sou uma cidadã brasileira, que todos os poderes tenham calma, né, procurem se restringir ao seu papel constitucional, cumprir a liturgia dos cargos, né, todos estão muito fora do seu papel, né, e isso não é bom. Então, houve aí um estresse grande ontem, foi um dia tenso, né, estamos num momento tenso. Eu penso que os conselheiros, né, dessas pessoas com poder, não importa em qual poder, tem que agir, né, para segurar um pouquinho todo mundo nessa história. Não acho que a culpa seja só de A ou de B. Perfeito. Falando um pouco sobre esse dia tenso de ontem, como você classificou, a reação das Forças Armadas aos comentários do senador Omar Aziz sobre os militares e o embate com o Congresso, até então pacífico, pode ampliar mais a divisão entre os poderes e favorecer o presidente Bolsonaro? Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Entendo que foi um chamado para o senador que flagrantemente está fazendo palanque. Veja, eu não desmereço a investigação. Não desmereço. Esse contrato tem que ser investigado. Esse senhor, Roberto, acho que Roberto Dias, se eu não me engano, ele precisa explicar, né, detalhadamente todas essas situações, mas que o senador está fazendo palanque, não se tem dúvida. Então, a nota, que poderia até ter sido postergada, ela só foi um chamado para dizer o seguinte: olha, não generalize as críticas, né, em todos os órgãos, em todas as empresas públicas, privadas, em todos os ambientes. Há pessoas que agem corretamente e há pessoas que delinquem. E não se pode dizer que todos são delinquentes por causa do ato de alguns, né? Então, que se apurem os atos, que se puna, né? A meu ver, tem que punir de maneira pesada, entendeu? Pesada, né? E para os outros acreditarem que existe lei, né? Agora, por exemplo, o Supremo vem dando maus exemplos, quando eles anulam investigações, anulam condenações. Então, a gente vive um momento de esquizofrenia também, né? Com os crimes que estão aparentemente ocorrendo no presente, todo mundo pedindo punição e aplaudindo as anulações dos crimes do passado recente. Então, assim, estamos vivendo um momento de esquizofrenia, né? Mais do que política, jurídica, entendeu? Eu defendo o rigor para os crimes do passado, para os crimes do presente, para que não haja tantos crimes no futuro. Deputada, na semana passada, um grupo de partidos, movimentos sociais, basicamente de esquerda, né, mas com representantes de centro e até de centro-direita, como os deputados Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann, apresentaram aí um juntado dos pedidos de impeachment, chamado super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Como uma das autoras aí do pedido de impeachment que trouxe o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a senhora acha que há uma sustentação jurídica e um crime político para poder prosperar esse super pedido de impeachment? Eu li o pedido. Neste pedido, eu não vi sustentação. Inclusive, tecnicamente, ele é muito... Oh, meu Deus, é duro falar de outra maneira, mas ele não foi elaborado da melhor forma, vamos dizer assim. Eles reuniram vários pedidos, não fizeram um fio condutor na narração de um fato, né, que seja criminoso propriamente. Eu lendo, fiquei com a impressão de que eram todas as bandeiras do PSOL juntas, né? Então, assim, a não demarcação das terras indígenas, a
o extermínio dos povos negros. Então, assim, aqueles chavões do PSOL reunidos num pedido de impeachment, né? Então, não tem sustentação jurídica, não vejo como andar. E, estrategicamente, né, não é nem só estratégica, é questão processual mesmo. Um deputado que vai ser juiz de uma causa, de uma eventual causa, não pode ser autor do processo, meu Deus. Eu venho dizendo isso desde a época do caso Dilma, né? Porque, e agora? Todo mundo me escreve, não, você tem que fazer o pedido de impeachment do Dória, você tem que fazer, eu explico, gente. Se alguém fizer um pedido de impeachment do governador João Dória, eu vou ser juíza da causa. Se eu assinar a denúncia, eu não posso julgar. Então, ali nesse pedido, esse gigante aí, super pedido, né, que eles apelidaram, tem não sei quantos deputados assinando. Esses deputados estão impedidos de julgar. Então, assim, foram erros assim, muito básicos sob a perspectiva jurídica. Este pedido não tem como andar. Agora, vamos imaginar que esses casos todos de possível corrupção, desvios do Ministério, sejam investigados no detalhe e que se identifique uma ligação com o presidente ou com o filho do presidente de recebimentos, aí muda, né? Aí a gente muda de rumo. E se alguém for fazer um pedido de impeachment, tem que fazer quando tiver apuração e de maneira clara, objetiva, juntando documentos, sabe? Quem vai acusar lá no processo não pode ser quem vai votar se é culpado ou inocente. E são lições básicas de direito. Perfeito. Deputada, a senhora foi a deputada e parlamentar mais votada da história em 2018. Os planos para 2022 incluem uma candidatura à reeleição ou a senhora pretende seguir para Brasília como deputada ou senadora ou disputar algum posto no Executivo? O meu plano hoje é disputar o Senado. Agora, a política é muito fluida, é uma coisa impressionante como tudo muda, né? Então, como nós estamos muito longe ainda, eu não tenho como te dizer categoricamente, mas o meu plano hoje é disputar o Senado, e as pessoas têm que entender que a vida político-partidária é terrível, não basta uma pessoa querer ser candidata, né? Ela precisa mendigar, esse é o verbo, ela tem que mendigar uma legenda, né? O cargo para o Senado, em regra, é objeto de negociatas, sabe? De apoio a governador. Então, assim, olha, o ministro Barroso, né, fala tanto que é vanguardista, os seus escritos são tão modernos, ele tem o poder de dar uma liminar autorizando as candidaturas independentes em 2022, né, pelo menos para esses cargos majoritários, porque com isso vai quebrar esse cartel de partidos que acaba com o sistema político no Brasil. Hoje existe um cartel de partidos no Brasil, eles decidem tudo entre eles, os candidatos são apenas marionetes, né? Então, assim, o meu plano hoje é ser candidata ao Senado. Se eu terei apoio, se eu terei uma legenda, né? O que farão contra mim até lá, só Deus sabe. Falar em legenda, deputada, e falar em 2022, como é que a senhora recebeu a filiação ao PSL, que é o partido da senhora, e a pré-candidatura também, né, a presidente, do jornalista José Luiz Atena? Eu acho que é um grande quadro, inclusive o primeiro contato para ele vir para o PSL, quem fez fui eu, né? Não sei se a legenda vai reconhecer isso, porque essas coisas são complexas, né? Eu telefonei para ele, sem consultar ninguém do partido, eu telefonei por uma intuição, né, no fim de semana, e disse para ele o seguinte: Datena, vamos nos candidatar juntos, eu ao Senado, você ao governo. Falei, o partido quer que eu saia ao governo, mas eu não quero, entendo que não é meu momento, não é agora, e eu acho que se nós nos unirmos em São Paulo, nós ganhamos juntos, né? Nós vamos visitar todas as cidades juntos, vamos viajar. Ele me tratou muito bem, que ele é muito simpático, muito educado. Ele falou: Janaína, mas para com isso, não, isso não é para mim, essas coisas, né? Aí eu falei: amadureça, eu não vou conversar com ninguém antes de você me dar o aval. Aí isso foram assim muitos dias, né? Aí num determinado momento ele me deu o aval para eu falar com o partido, teve uma reunião no diretório,
Eu não me lembro agora se foi no mesmo dia que eu levei a bancada inteira ou se foi antes, tá? Mas numa reunião eu comuniquei isso para o atual presidente estadual, que é o advogado Rueda, que eu conhecia há muito pouco tempo. Rueda disse que no passado teria conversado já com o Datena, que tinha o contato dele, que ia falar com ele. Mas toda a nossa conversa foi para o Datena sair, pelo menos da minha parte, ao governo, né? E aí as reuniões seguiram, eu não participei das tratativas, né? E essa candidatura ou pré-candidatura à presidência, pelas informações que chegam para mim, ela é séria, entendeu? Não é uma coisa de brincadeira, não. Eles não estão, pelo menos não estou sentindo que seja algo assim para fazer barulho, né? É uma pré-candidatura séria. Eu acho que é um quadro, né? Eu respeito, como todos os outros pré-candidatos. Estamos numa democracia, estamos numa república. Eu sou ferrenha defensora da república, tenho muito amigo monarquista, mas assim, o bonito da república é esse potencial de qualquer um de nós chegar à presidência, entendeu? Então, eu respeito todas as candidaturas, né? Daí dizer se eu vou apoiar, se eu vou votar, é outra história. Né? O que eu disse para o Datena, repito aqui, se ele for candidato ao governo de São Paulo, eu vou fazer campanha para ele, eu vou apoiar, eu vou votar nele, vou pedir voto para ele. A presidência da República eu ainda não sei. Perfeito. Continuando nesse tema de eleições 2022, o governador de São Paulo, João Dória, ele já é pré-candidato do PSDB para concorrer à presidência, e eu queria saber se você acredita que ele tem boas chances de ser um nome competitivo para as eleições do ano que vem, ocupando o espaço de uma terceira via. Lembrando que um levantamento realizado pela Genial Quest, divulgado ontem, mostra que 1/3 da população não gostaria nem Lula, nem que Bolsonaro vencessem as eleições do ano que vem. Então, é duro a gente falar, né, sobre essas coisas sem magoar as pessoas. Então, como eu disse, toda candidatura é legítima, né? Mas eu tenho sérias dúvidas se o governador seria reeleito governador. Porque o descontentamento com ele, né, em São Paulo é tal que eu já tenho dúvidas se ele seria reeleito governador. Então, eu não vejo esse potencial nele. Né? Mas é duro a gente falar dessa maneira sem magoar as pessoas. Eu não vejo. Eu não estou dizendo que ele não tenha. Né? Quem sou eu? Pelo meu olhar, pelas visitas que eu faço às cidades, pelas reuniões que eu faço com vereadores, com prefeitos, com representantes da população, ninguém diz que vai votar nele. Tirando ali os meus colegas de assembleia, que seriam ali um núcleo duro do PSDB, né, que eu conto nos dedos. Ninguém diz que vai votar nele. Então, não sei. Deputada, quem que seria essa terceira via, então? Ou não existe a terceira via? Muitos políticos falam que a terceira via não existe no Brasil e vai polarizar mesmo entre Lula e Bolsonaro. Olha, eu ainda vejo... vamos dizer, a reunião desses valores pelos quais a gente trabalhou, lutou, eu ainda vejo no Sérgio Moro. Eu acho que ele tem essa representatividade pelo trabalho prestado ao país. Não sei, tenho dúvidas se ele segura um debate com o Lula, até com o Bolsonaro, que não é tão bom quanto é o Lula em termos de debates, né? Eu não sei se ele segura, porque eu nunca vi o ex-ministro, o ex-magistrado falar sobre outros temas. Nunca vi Sérgio Moro falar sobre saúde, sobre educação, sobre saneamento básico. Eu até fiz umas provocações, né, no Twitter, que ele tem que começar a abrir um pouco o leque, entendeu? Mas em termos de valores, de representação do que seria essa terceira via, eu vejo essa representatividade nele. Eu acho que se ele abraçar a causa, ele ainda tem condições, né, de fazer reviver, né, aquele espírito de 2016. Não, vamos aguardar. Legal. E para encerrar, deputada, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem que a senhora votaria? Bolsonaro, sem dúvida. Legal. Deputada Janaína Pascoal, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui no Papo com o Editor dessa semana. Queria agradecer ao Matheus, nosso polivalente, né, um menino que faz tudo aí, arruma entrevistas e trabalha com todo mundo, muito querido. Agradecer ao Ricardo, que está fazendo
nossa ponte aqui, e agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Obrigada, gente. Deus abençoe. Saúde, até a próxima.